Seja bem-vindo ao nosso canal de Educação de Qualidade de Alto Padrão. A gente vai à aula 5 de Química, tá? Vão ser muitas e muitas aulas, até a gente chegar no nível aí de mestrado e PhD, e vai subindo o nível das aulas. Bom, esse aqui é o canal específico de Química, tá? Dentro do canal a gente tem 12 tópicos, a gente coloca 12 assuntos, e um dos assuntos é Química, depois tem a Bíblia Real. Educação, qualidade e alto padrão. Bom, o assunto são transformações físicas e transformações químicas. Entre as transformações físicas e transformações químicas. No decorrer do assunto a gente vai explicando como é que é. Colocamos aqui, de autoria minha, da nova tabela periódica, esse hidrogênio aí, ó, o idioma hidrogênio em latim, tá? Aí tem mais ou menos 5 a 7 informações no quadrinho que identifica o elemento químico do hidrogênio, onde você, só nesse quadrinho aí, você já tem um monte de informação precisa para você poder estudar. Tá? Então, o intuito dessa nova tabela periódica era até ter um leque muito maior de informação dentro desse quadro. Tá? Depois a gente vai ter uma aula só explicando sobre como identificar o elemento químico, para que serve cada um, massa atômica, mais para frente. Isso vai chegar lá. Bom, pessoal, lá no quadro anterior tem o Pix lá para ajudar o nosso canal, quem sentir-se à vontade para ficar tranquilo. Transformação física e transformação química da matéria, conhecido como fenômenos. Bom, a matéria pode ter vários tipos de transformações de acordo com a variação temperatura, pressão, transferência de energia. Então, tem três itens aí. A temperatura pode aumentar ou baixar, ela vai ter essa variação de transformação, a pressão e a transferência de energia. E mais acontecimentos, mas existem dois tipos de transformações que alteram a matéria. Quais são esses dois tipos de transformação? A gente vai ver no próximo. Tá? Na próxima transformação. Ok? Bom, aqui diz o seguinte: transformações físicas da matéria. Então, as duas transformações que falam, uma física, outra é química. Beleza, então, são as mudanças de estado físico da matéria, apesar de mudar do estado físico sólido, líquido e gasoso, a água continua sendo água. Ou seja, a gente pega o ciclo da água líquido, sólido e gasoso, e vapor, e nuvem, e ela continua sendo água. Ela não vai se transformar em outro elemento. Tá? Quando você separa o H2, o hidrogênio, e coloca o O2, o oxigênio vai virar gás, ele vai queimar, e o H2 vai virar também combustível, o hidrogênio. E quando ele passa por esse ciclo, ele se retorna a virar líquido de novo, ele se une de novo. Então, ela não se altera, né? A composição da água. Então, H2O é a substância padrão e essencial à vida. Ela é exemplo do que acontecerá com outras substâncias. Ok? Seguindo aqui adiante, propriedades físicas da matéria. Não estamos no físico, não estamos no químico. A propriedade física da matéria ela tem três itens, chama-se maleabilidade, dureza e ductibilidade. Ductibilidade. Desculpa o erro gramatical aqui. É ductibilidade. Tá ductilidade, né? Ok? Então tem essas três. Vamos falar agora sobre cada uma. Maleabilidade. Bom, a maleabilidade é a capacidade de ser deformado, martelado ou prensado. Se deformado, martelar ou prensar em folhas finas sem quebrar-se ou romper-se. Tá? Por exemplo, os metais, o ouro, a prata, o cobre, são muito maleáveis, né? E utilizados em joias, moedas e outros itens mais. O mais interessante é que o ouro, cada vez que ele é aquecido, martelado, queimado e transformado, ele fica mais puro. Então ele tem essa maleabilidade. Tá? E indo mais adiante, agora fala sobre a maleabilidade novamente. É a capacidade de ser formado, martelado, prensado, folhas finas e quebradas. Tá, beleza. Agora aqui vem a dureza.
Dureza é a resistência que o material tem a risco, abrasão, penetração ou indentação, deformação permanente. Ó, risco ou abrasão quando tentamos riscar a superfície de um material com outro, penetração ou identificação ou indentação. É quando uma força é aplicada para tentar criar uma marca permanente ou um amassado na superfície. Tá? Explicando aqui cada um item aqui. E a deformação permanente é a capacidade de manter a sua forma original sob estresse sem ceder ou mudar permanentemente. Ok? Isso está relacionado à dureza do material, do elemento químico. Agora vem ductibilidade. Agora aqui está escrito correto. Ductibilidade. Ductibilidade é a capacidade de ser esticado em fios finos, ou seja, deformação por tração. Bom, a gente tem um exemplo muito grande. O que é que dá para fazer ductibilidade? Ó. O ouro é muito maleável e dúctil, enquanto alguns materiais podem ser maleáveis sem serem muito dúcteis. Tá? O ouro a gente consegue transformar ele em fio, bater, amassar, esticar, fazer de fio de ouro. O cobre a gente consegue bater, amassar, esticar, fazer de fio de cobre para eletricidade. E o alumínio também, ele é muito maleável e dúctil. A gente consegue pegar, amassar, ele esticar e ele se transforma em fio. Então, o mais interessante de tudo isso é a ductibilidade que esses elementos químicos têm. Passando agora para o próximo aqui, transformações químicas da matéria. Beleza, olha só. Nesta situação, os elementos químicos mudam de estado físico passando pelo processo químico. São as mudanças dos estados da matéria, sendo que a matéria não retorna ao ciclo, ou seja, ela transforma-se em outra matéria. As transformações químicas da matéria acontecem de três maneiras: através da combustão, queima, digestão e oxidação. Qual é a diferença desse processo químico aqui? Dos elementos que mudam de estado físico passando pelo processo químico. Quando ele sofre um processo químico, ele muda o estado físico. A gente viu que a água, ela vai sempre ser água, ela vai mudar os estados físicos dela através do processo químico, mas ela vai retornar a ser água. Mas quando chega em alguns materiais, eles não voltam mais a ser aqueles materiais, através de três processos. Esses processos, essas três maneiras. Uma delas é combustão, tá? Que é a queima, digestão e oxidação. Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Quando queimamos a madeira, a queima desta madeira passa do sólido para o gasoso, restando cinzas, né? Mas estas cinzas não retornam a ser madeira novamente, ou seja, resulta em outro produto da matéria ou resíduo da matéria anterior. Tá? Elas não retornam a ser madeira. Então está aí um processo interessante. Transformações químicas da matéria. A gente passou de transformações físicas, estamos nas transformações químicas, que são fenômenos. Bom, a gente tem aqui nas transformações químicas da matéria, combustão, digestão e oxidação. A gente vai ver agora um por um. Combustão é um tipo de reação química que acontece entre um combustível e um comburente, podendo acontecer ou não com uma ignição. Tem que ter um combustível e um comburente, e pode acontecer ou não com uma ignição. Combustível é uma substância que, ao ser queimada, libera energia. Tá? Ao ser queimada, ela libera energia. Temos um exemplo aqui: a queima da madeira, a queima da gasolina e a queima do álcool. Pronto, a madeira ela vira combustível quando queima, o combustível gasolina queima, o álcool também é combustível queima. A madeira é um material sólido, mas ele é aquecido e tendo até certa temperatura ele começa a queimar. Ok? Agora a gente vai ver sobre digestão, esse processo químico, essa transformação química da matéria, digestão. É o processo químico digestivo no qual acontece a quebra das moléculas dos alimentos para que diminuam o ponto microscópico, para que seja absorvido pelo sistema digestivo e absorvido pela corrente sanguínea. Tá, aqui fala um pouquinho sobre é, é, como é que se diz? Bioquímica, fala sobre biologia. Então, ele diz o seguinte, que
essa digestão, ele vai digerir esse material, quebrar essas moléculas, quebrar até um ponto mínimo, até que ela vire microscópico. Ela deixa de ser macroscópica para virar microscópica, para que seja absorvido pelo sistema digestivo e absorvido pela corrente sanguínea. Tá? Esse é um, um, um conceito para a gente ter uma ideia sobre a digestão. Tá? Que esses elementos químicos. Tem um exemplo aqui que está um pouco paralelo à digestão. No caso, esse aqui está referente à bioquímica, à biologia. Mas quando você pega a madeira e começa a esmiuçar ela, esbagaçar ela todinha, tirar a celulose da madeira, e aí ela passa a se diminuir, ela vai se digerir, depois ela passa por um processo químico para virar o papel, chamado de celulose, tá? Então é bem parecido com o processo de digestão, ok? E transformações químicas da matéria, a gente tem também a oxidação. A oxidação é um processo químico que acontece com alguns metais e até com as pessoas através do envelhecimento, que é a oxidação dos elementos químicos do nosso corpo, incapacitando que as células tornem-se jovens ou restaurem-se e nos metais como o ferro. Bom, como que se oxida? Se você colocar uma folha de papel muito tempo exposta a tudo e não está guardada dentro de um plástico, dentro de um recipiente de acrílico, algo assim, o oxigênio que está no ar, ele vai começar a transformar essa folha em amarelar, ela vai começar a se oxidar, chama-se oxidação. Mais na frente a gente vai ver sobre o NOx dos elementos químicos, que é essa oxidação. Tá? Que a gente só vai ter a ideia, como que acontece. Bom, no ser humano, como que acontece essa reação química? Vai acontecendo a reação química, nosso DNA vai se reproduzindo até que ele começa a se oxidar, a envelhecer, e esse envelhecimento desse processo químico vai dando a velhice do ser humano, ok? Então, no caso do ferro, a oxidação é a ferrugem, que é a ferrita. É, O ferro e o manganês no seu estado natural, ele é a ferrugem. Então, quando ele passa por um processo químico de liga metálica, ele vira ferro, a barra de ferro. Com o tempo, se ele não tiver uma pintura, uma proteção contra o oxigênio, esse NOx, essa oxidação, que lá na frente a gente chama de NOx, ela vai começar a oxidar esse ferro. E esse ferro vai começar a se decompor até virar novamente o seu estado natural, a ferrita novamente, ou manganês. Ok? É, Bom, esses três transformações químicas na matéria é muito interessante porque lá na frente essa oxidação ela entra como NOx, tá? E a gente vai ver cálculo de oxidação e tal, e tudo mais. Bom, que, que esse assunto contribua mais para o nosso conhecimento e aprendizagem e até a próxima aula.